A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 355 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando a carta de 1 Pedro e estamos encerrando ela hoje. Ontem nós vimos do capítulo 1 até o capítulo 3 e hoje nós iremos estudar o capítulo 4 e 5 da carta de 1 Pedro. Amém? Espero que você consiga separar um tempo de qualidade, ler a palavra do Senhor e meditar nela. Creio que Deus irá falar poderosamente com você. O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 5 de 1 Pedro, e os versos são de número 10 e 11, onde a palavra do Senhor vai nos dizer assim: E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Amém? Bom, nós vimos aqui ontem que um assunto bem constante nessa carta é o sofrimento cristão e o seu valor, correto? Então nós temos visto, tanto pelo apóstolo Paulo como pelo apóstolo Pedro, que o cristão ele deve estar não somente preparado para enfrentar o sofrimento, como ele também deve entender o propósito do seu sofrimento e saber a causa raiz do seu sofrimento. Então nós vimos que se alguém sofre pelo pecado, esse sofrimento é justo, correto? Se alguém sofre por causa de Cristo, esse sofrimento também é justo. Porém, ambos os sofrimentos têm causas diferentes, motivos diferentes e finalidades diferentes. O sofrimento pelo pecado é porque nós erramos e precisamos pagar a dívida do nosso erro, correto? Precisamos sofrer, o que diz a palavra, o salário do pecado é morte. Mas, se nós sofremos porque somos cristãos ou porque pregamos a palavra de Deus, esse sofrimento vai resultar em louvor e glória para Deus. Amém? Então, no capítulo 4, nós vemos que o apóstolo Pedro começa a nos ensinar como deve ser uma vida segundo a vontade de Deus, correto? E essa vida deve ser semelhante à vida que Jesus viveu, uma vida voltada para o reino de Deus, em como agradar a Deus, em como ministrar a palavra para outras pessoas. Então depois, já no verso 7 em diante, ele vai falar de como nós devemos então administrar a graça de Deus, que é poderosa para salvar. Não que a graça de Deus esteja sobre o poder humano, muito pelo contrário. É a graça de Deus quem tem nos salvado. Porém, nós sabemos pela carta de Romanos que ninguém pode ser salvo sem ouvir a palavra de Deus. E o meio pelo qual Deus vai fazer com que a palavra dele seja ouvida somos nós, seres humanos, que pregamos a sua palavra, correto? Então, nós devemos saber administrar essa graça de Deus, as oportunidades que nós teremos para levar o evangelho, a palavra da salvação, para outras pessoas, correto? Então aqui ele vai dar instruções como, por exemplo, o que é um dom, por que recebemos o dom, para quem oferecemos esse dom, para que ele serve, correto? E qual é o seu propósito. Então nós vamos entender que o dom é um presente de Deus. E esse dom foi dado para cada um de acordo com a vontade do Espírito. Esse dom ele deve ser usado para a glória de Deus, mas também para o benefício da igreja e edificação da igreja. E nós sabemos que esse dom ele deve ser usado com sabedoria, com entendimento e segundo a vontade de Deus. E depois nós vamos saber que o propósito desse dom é mostrarmos aos homens a graça de Deus e ao mesmo tempo edificarmos a igreja de Deus e glorificarmos o Senhor Jesus. Amém? Depois o apóstolo Pedro vai convidar esses irmãos que estão sendo perseguidos por causa do cristianismo a sofrerem juntamente com Cristo, porque essa é a chamada do cristão.
enfrentar sofrimentos por causa de Jesus, entendendo que esses sofrimentos valerão a pena e que eles têm propósitos. Olha o que diz o verso 16 do capítulo 4. Mas, se sofrer como um cristão, não se envergonhe. Nós temos que nos envergonhar de sofrer por alguém que não é cristão ou como alguém que não é cristão, como por exemplo alguém que matou, que roubou ou outros tipos de delitos, correto? Então ele diz, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso, que foi o que ele mesmo fez quando ele foi açoitado ali pela primeira vez, lá em Atos dos Apóstolos, né? Verso 17, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então vamos lá. Primeiro, o juízo de Deus já havia começado naqueles dias. O que é o juízo? É Deus julgando os homens. João 3 vai dizer que aquele que crê no Filho de Deus já está salvo, já está. Mas aquele que não crê já está condenado. Então naquele momento já havia juízo, já havia determinação de quem será salvo e de quem não será. Hoje não é diferente. Ao passo que nós cremos em Jesus, que nós aplicamos a nossa fé nele e mudamos de vida através da nossa fé, nós estamos gerando salvação, ou seja, Deus está gerando salvação em nós. Mas ao passo que nós não cremos, que nós recusamos e que nós continuamos as antigas práticas, nós estamos automaticamente recusando. E agora olha que coisa interessante, o juízo começa pela igreja. Então quem será julgado primeiro são aqueles que servem a Deus. E se Deus trata com severidade aqueles que servem o seu nome, qual não será a severidade que ele vai usar para aqueles que recusaram a sua palavra, para aqueles que preferiram os caminhos ímpios? Então ele diz assim, porque é chegado o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se olha o que ele diz, se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Então, ou seja, se nós que estamos perseverando em buscar a Deus, nos salvamos com esforço e dificuldade, crendo em Jesus, logicamente, né? Mas entendemos que toda fé, como nós vimos no Tiago, toda fé precisa resultar em obras. Então imagine aquele que não teme, que não guarda a palavra de Deus e que não se preocupa com a sua salvação. No capítulo 5, então, nós vamos ver que Pedro vai dar algumas recomendações, começando para os presbíteros. E ele diz que esses presbíteros que há nas igrejas, e ele diz que ele era presbítero também, então nós podemos entender que o pastorado e o presbitério exercem praticamente as mesmas funções, né, com responsabilidades um pouco diferentes. Então ele vai dizer para esses presbíteros pastorearem. Olha o termo que ele usou, pastorear. Então os presbíteros devem pastorear o rebanho de Deus, não por obrigação, não porque você está sendo obrigado, forçado por alguém. Não. O pastoreio deve ser espontâneo, ou seja, você sente que Deus te chamou para esse ministério e você serve a esse ministério com alegria e com prazer. Sendo que nós, que somos presbíteros, que somos pastores, bispos, nós devemos ser exemplos para o rebanho. Então vamos lá, vou tentar explicar isso daqui. Eu não posso cobrar de alguém a oração se essa pessoa não me vê orando. Eu não posso cobrar de alguém a leitura da Bíblia se esse alguém não me vê lendo. Eu não posso cobrar de alguém compromisso com o horário se eu sou o último a chegar e o primeiro a ir embora. Eu não posso cobrar amor das pessoas se eu não entrego amor para elas, correto? Então nós temos que ser exemplo. O apóstolo Paulo diz, pregando eu para os outros, cuido de mim mesmo, para que não venha a ser reprovado. Então, ou seja, nós temos que ser exemplos para os nossos irmãos. Depois ele vai dizer que os jovens, ele tem um outro conselho. Qual é o conselho para os jovens? Que os jovens se submetam, se sujeitem aos mais velhos, que não devem sair fazendo tudo o que quer, tudo o que tem vontade, correto? E depois ele vai dizer ainda que o jovem deve se revestir de humildade. Por quê, pastor? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Então, ou seja, quando alguém quer realmente receber a graça e a benevolência de Deus, precisa se humilhar diante de Deus. Qual é o benefício de me humilhar diante de Deus? O benefício é que o Senhor atende
atende às nossas orações e nós somos transformados quando nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus. Então ele vai dizer assim no verso 6, portanto humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Se você tem se humilhado, se você tem clamado a Deus, tem orado, e Deus não te exaltou ainda como essa palavra diz, preste bem atenção no texto, é porque não chegou o tempo correto, o tempo da oportunidade da sua exaltação. Continue humilde, continue manso, limpo de coração, continue servindo a Deus naquilo que você puder, glorificando a Deus naquilo que você puder e ministrando a outras vidas, a outras pessoas, chamando elas para o reino da mesma forma que você tem feito. Por quê? Porque quando chegar o tempo da oportunidade da sua exaltação, assim o Senhor o fará, correto? Depois ele vai dizer ainda em contrapartida, para aqueles que estavam ansiosos por uma mudança, ele vai dizer que nós devemos lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, porque Ele cuida de cada um de nós. Amém? E o nosso texto devocional, que foi os versos 10 e 11, diz assim, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um tempo, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar vocês. Então vamos lá. Primeiro ponto que nós temos que pensar. Quando nós sofremos por amor a Cristo, quem é o principal agente que leva a gente ao sofrimento? Geralmente é Satanás, o diabo, correto? Ele é que muitas das vezes faz com que o coração dos homens se enfureçam contra os cristãos. É ele que faz com que governos se levantem contra os cristãos, para que os cristãos se sintam acuados, correto? Então, ele vai dizer aqui pela sua palavra que o sofrimento ele tem um propósito, mesmo quando é o diabo quem está gerando esse sofrimento. Nós vimos isso lá na vida de Jó, quando Satanás foi pedir a Deus liberdade para provar a Jó, para lançar enfermidades e perdas sobre a vida dele, e Deus o permitiu. Por quê? Deus queria que Jó fosse aperfeiçoado em alguns pontos, e um dos pontos era o ponto de justiça. Então olha o que ele diz a partir do verso 10, parte B. Depois de vocês terem sofrido por um pouco de tempo, Ele mesmo irá. Ou seja, vamos lá. Qual é esse pequeno período de tempo? A nossa vida. Amém? Não fique pensando que você vai ser provado uma única vez na sua vida inteira durante um mês e nunca mais, que não é isso que a Bíblia está nos prometendo. Não. Durante um pequeno espaço da nossa vida e comparado com a eternidade, a nossa vida realmente é muito pequena. Nesse pequeno espaço de tempo, nós seremos provados, nós iremos sofrer, nós iremos enfrentar dificuldades. Por quê, pastor? Primeiro, o sofrimento, ele leva a gente ao aperfeiçoamento, correto? O sofrimento nos faz estar firmes em Deus. Você pode observar que alguém que está enfermo no leito do hospital, ele ora mais, ele jejua mais, ele faz mais promessas, ele se consagra mais, Então o sofrimento nos fortifica em Deus. Nos firma, perdão. O sofrimento também nos fortifica, ou seja, nos faz fortes espirituais. Por quê? Alguém que está sofrendo, como eu já falei, vai orar mais, vai ler a Bíblia mais, vai buscar mais a face do Senhor. E quem vai ganhar mais espaço nessa vida? O próprio Espírito Santo e o próprio Jesus, correto? Depois de fortificar, olha que o que o Senhor deseja fazer em nós por meio do sofrimento. Ele deseja nos fundamentar. O que é fundamentar? Ter uma base, um fundamento, um início, Tem muito cristão que está tanto tempo na igreja e ele não sabe qual é a sua base, ele não sabe o que é que sustenta ele há tanto tempo na igreja, E com certeza é Jesus, correto? E depois, como é de costume com as cartas apostólicas, o apóstolo Pedro termina essa carta com algumas saudações por meio de Silvano, quem com certeza levou essa carta até o seu destinatário. E nós vemos também que nós vamos ver que Pedro ele vai fazer saudações e ele vai lembrar de quem? De Marcos, aquele a quem Paulo e Barnabé vão brigar ali numa das viagens missionárias, porque esse Marcos é aquele João Marcos que era imaturo, mas parece que agora, depois de Pedro ter acolhido ele
e Pedro tinha experiência de frustrar pessoas, porque ele frustrou o Senhor, assim como João Marcos tinha frustrado Paulo. Então Pedro foi como se fosse um pai, um conselheiro, um discipulador de João Marcos, que vai preparar ele para uma obra. E agora ele parece estar preparado. Pedro diz também que tanto ele como alguns seus irmãos estão na Babilônia. Essa Babilônia não é aquela do Antigo Testamento. É uma maneira figurada, né, dele falar de Roma, correto? Assim como aquela Babilônia que está em Apocalipse, não é aquela antiga Babilônia, mas representa uma cidade, um governo. Amém? E que Deus possa, nessa manhã, nos fazer lembrar que vale a pena sofrer por Jesus. E todo o sofrimento que enfrentamos por causa de Jesus tem um grande galardão. Amém? Que Deus possa fortalecer você, capacitar você e mesmo em meus sofrimentos, não desanime, mas persevere na presença de Deus. Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e eu quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore o Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, te louvamos e te bendizemos pela sua bondade. Que o seu nome seja engrandecido, que nós venhamos ser perdoados pela sua graça maravilhosa. Senhor, tu sabes até onde nós suportamos e o quanto nós suportamos. E o Senhor, ó Pai eterno, com certeza tem um propósito para cada um de nós. Que todas as aflições, os problemas, as dificuldades que nós temos enfrentado, que venha nos fortalecer, que venha nos capacitar e nos aperfeiçoar, para que nós venhamos ser o homem que alcance a estatura perfeita, aquela estatura que agrada a Cristo, onde nós podemos orar pelas pessoas, pregar o Evangelho e a Tua Palavra ter grande efeito e poder sobre a vida dos nossos ouvintes. Usa a nossa vida, capacita-nos para a Sua glória e que se nós sofrermos, que nós venhamos sofrer como cristãos para a glória do Teu nome. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixa o like, compartilha e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo sábado em nome de Jesus.